Eu quero botar um aviso para os torcedores, para os caras que estão achando que a guerra da Ucrânia ou a invasão lá da Ucrânia é uma brincadeira, é uma piada, e você pode escolher um time para torcer. Quero botar uma água no chope de vocês. O relatório reservado do Pentágono chegou à conclusão de forma oficial que, apesar da acachapante vitória das forças terrestres convencionais russas, não havia ali nada do melhor da sua tropa. Nada de melhor foi usado ali. Como eu já tinha falado, apesar de vários especialistas de cadeira e de ar-condicionado, nenhum tanque T-90, nenhum Armata, aviação estratégica, sistema de mísseis estratégicos, nada disso foi usado. No máximo, alguns Iskander, poucos, e Caliber, também poucos. Quase tudo, e os KH. KH é a série de mísseis ar-terra que a Rússia usa. Tem uma família infinita. Termina no 101, KH 101/102. Quase tudo foi colocado no sistema de foguetes, que eles usam tecnologia praticamente da Segunda Guerra Mundial, em cima dos Katyusha. São sistemas leves, de média precisão, média para baixa, mas fazem um estrago muito grande. É tecnologia da Segunda Guerra. E usam muito artilharia pesada. A maioria dos equipamentos que está lá foi constatado, não por mim, mas pelo relatório reservado, que são da era soviética, material que era para ser descartado e está sendo usado na invasão da Ucrânia. É material que provavelmente, quando sair de lá, vai para o lixo, vai para a reciclagem. O resto, apesar da prontidão nuclear, com o grosso das forças de primeira linha, equipamentos de primeira linha estão na região da Bielorrússia. A Marinha Russa está longe do conflito e seus submarinos não deram o ar da graça, em momento nenhum. Para quem é tolo, otário e faz parte da boiada, eles te alimentam com qualquer coisa. Hoje é um mundo militar, canais capachos, daqui a pouquinho dão uma passagem para alguém, para o Lito, para dar um passeio, aí ele vai lá no Aviões e Música e se mete num assunto que ele não entende, patalhocas. O resto, pelo menos, ele pode manipular, mas isso aqui ele não entende bulhufas. Eu já tentei ver algum vídeo dele e não dá para ver, porque ele não entende nada do assunto, absolutamente nada. E emissoras vagabundas como a Globo, para consumo interno, só que lá dentro o Pentágono não dorme, eles não são tão tolos. Eles chegaram à conclusão que em 20 dias eles fizeram esse estrago com as forças de segunda linha, poucos equipamentos de primeira linha e quase todos eles no modo analógico. Se em 20 dias esse exército fez o estrago que fez, imagina o exército bem treinado e bem armado. Imagina o que não pode fazer a sua ponta de lança, sua guerra eletrônica, seus MiG-31, seus Kinzhais, seus mísseis de cruzeiros avançados, com 2.000 quilômetros de alcance. Em tese, pelo Mar Báltico, eles alcançam a Europa inteira. Imagina a tropa de elite. Ela ali não era a tropa de elite, não é, e mesmo assim está dando cabo de tudo. Os Estados Unidos agora têm mais essa dor de cabeça. Cada vez mais impossível, atentem para esse fato, criar uma força militar de ponta em países que estão na segunda geração do identitarismo. Está faltando mão de obra. A maioria dos homens das Forças Armadas agora se chama José, Juan, Esteban e Jesus. Do meio oficialato para baixo só tem latino-americano. Solo. Los hombres de la América son los airetas, son los maricones, los chiquitos maricones de la América. Hoje, um americano médio está pesando 300 quilos, passa a vida inteira diante de um computador e morre com as veias entupidas antes de 60 anos, se não for participar dos quilos mortais. Isso tudo num corpinho, parece que tem a idade de 100 anos. Isso quando ele não casa com o vizinho
e os dois vão morar em algum outro lugar. Ou, quem sabe, entram para as Forças Armadas e passa aquela cara de zagueiro do Olaria, vestindo uma sainha linda, maravilhosa, coisa linda. Por incrível que pareça, falta material humano no Ocidente, no Norte, para criar forças convencionais de ataque. Cada vez mais necessário, pelo medo do conflito total, saber que não tem em quem se confiar. Portanto, meu caro amigo, o único que está falando em derrota russa é você. Mas o Ocidente não deve dormir nos próximos 30 anos. Esse daqui é um recado sério, direto, de análise feita por eles. E hoje eu vou entrar de cabeça no X da questão. Tá? E eu acho que um pouco de história é o segundo corte. Já vou logo entrar no segundo corte. Eu acho que um pouco de história não faz mal a ninguém. Você já deve estar farto, ou pelo menos deve estar doutrinado a ter ouvido as mais estapafúrdias versões da intolerância russa, do sanguinário Putin, o líder do mal, o ditador da banda podre, o assassino sanguinolento. Todos esses adjetivos foram criados pela mídia ocidental e paga com dólares pintados. A Rússia é uma superpotência, mas os Estados Unidos não aceitam superpotências. Só existem eles. A única forma dos Estados Unidos aceitarem alguma coisa seria a sua devastação total. Uma coisa que já começa a entrar em cogitação, porque a arrogância, a prepotência desse império caído se faz de forma cada vez mais acentuada, insuportável. Escolhem o mundo, tomam conta do mundo, ameaçam, obrigam, chantageiam. É uma organização criminosa. Não o povo americano. O povo americano é povo é povo em qualquer canto. Não estou fazendo média, a verdade é essa. Tá? Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Tá? Então, o único jeito é devastar aquilo de ponta a ponta. Mas um pouco de história, como eu falei, não faz mal. Então, se você quiser entender qual é a da Rússia, você entenda uma coisa. Vá lá atrás, estude um pouco da doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? A doutrina Monroe, basicamente, é uma doutrina criada pelo presidente James Monroe em 1823, que já começava a mostrar as unhas, já começava a crescer, começava ali a caminhada dos Estados Unidos para deixarem de ser 13 colônias anêmicas para roubar terra, assaltar, cometer crimes. Tá? E o recado dado por esse anão daquela época é: ninguém se aproxima do território americano e ninguém interfere em nada. Ok, você sabia disso? Não. Não, porque as outras pessoas só te falam idiotice. Só aqui nesses canais nossos você consegue entender um pouco de história e de cultura. Não que seja difícil, é porque ninguém está afim de que você aprenda isso. Se você não conhece história, aprenda história. Primeiro, como eu falei, a história é um garimpo, você tem que garimpar. Depois você faz as conexões. A conexão é você que faz. É a leitura e a interpretação do texto. Ler é uma coisa, interpretar o texto é outra. Se você não conhece história, aprenda história. Depois a gente discute. Esqueça o que a Globo falou e vou logo falar também um recado aqui para a turma que eu já falei, dos especialistas em petróleo, vocês. Bota a língua em el culo. A língua em culo, en el culo. Sim? Graças. Vai falar do que você entende. Não vem para te tirar onda, não. Pago, ripa. É para ripar. Tem gente que nunca viu um pinico de óleo, aí seguia por explicações dadas por diretores da Petrobras que também nunca viram um pinico de óleo. E essa mídia canalha, bandida, comprada, uma fonte de desinformação, que esse pessoal vem, aí depois vem discutir. E chega, não gostei do seu comentário, eu entendo tanto, eu tenho um lindo Globo, eu vejo uma Globo News todo dia. Tá? Então, gente, o mesmo que se aplica lá, se aplica cá. O mesmo que se aplica ao Putin. O Putin tem a doutrina Monroe dele.
A ex-União Soviética, a Rússia, tem todo o direito do mundo de ter sua doutrina Monroe como superpotência. Os avisos foram dados, os acordos de Minsk, nenhum deles respeitado, a expansão da OTAN em 5 levas. A OTAN não era para existir. A OTAN foi criada em 1949 para a Guerra Fria, criada por nazistas, dirigida por nazistas. Os nazistas estavam lá, todos eles. Dirigiram e dirigem. Não era de esperar nada diferente que criassem núcleos nazistas dentro de um território neutro e pobre e fizeram um ninho na Ucrânia. O resultado é esse que está aí. É esse o resultado que está aí. É isso que você está vendo. Assusta. Assusta. Então, se os Estados Unidos têm direito à sua doutrina Monroe de não querer ninguém em Cuba, não querer ninguém no México, não querer ninguém no Canadá, tá bem, como se não fosse, mas tudo bem, não quer ninguém próximo, a Rússia, que é uma superpotência, também não quer. É um direito dela. E é direito dela avisar. Avisar, 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 avisar. Não foram acatados. Se continuar assim, vai dar merda. Nós vamos fazer valer o nosso direito. O mesmo direito que os Estados Unidos não tinham de roubar. Califórnia, Texas, eles criaram uma situação. Depois eles repetiram no Panamá. Muito lindo, muito bacana do jeito que eles fazem. Texas, eles botaram o Texas independente e depois, imediatamente, passaram a escritura para o nome deles. Compraram a Louisiana da família corrupta francesa, compraram a Flórida da Espanha por 2 tostões, depois tomaram Cuba e roubaram 3,5 milhões de quilômetros quadrados do México. Novo México, Arizona, Flórida, a região mais rica dos Estados Unidos. Só isso. A região mais rica dos Estados Unidos. A Flórida tem um PIB igual ao do Brasil. Só a Califórnia. A Califórnia foi roubada. Foi roubada do México. Roubada. Eles lá chamam de anexação. Quem rouba são os outros. É igual os oligarcas e os bilionários, entendeu? Eles têm um nome para cada coisa. Agora não estão errados, não. Os piores são os nossos. Os piores são para os que vão para lá e se vêem. Então, se você não ouviu, se você não conhece a doutrina Monroe, de onde ela saiu, você entenda por que é que a Rússia tem o direito inalienável de pedir o que ele tem lá. Não fale besteira. Você está falando besteira, ou você está falando que não conhece, está falando bobagem. E pronto. É esse o caminho. E aqui vem a reta, o fim. O fim é agora. Vou logo dando fim. O Zelensky, num dos raros momentos de lucidez dele, já deve ter descoberto que não deixa de ser um moleque de recado, declarou que a Ucrânia está fora da OTAN. Bem, a Ucrânia, Zelensky, está quase fora do planeta. Segundo o Zelensky, não é mais desejo dele entrar para a OTAN, a Organização do Atlântico Norte, uma falsa associação criminosa, uma falsa associação militar que é criminosa. Se esconde por trás de uma pseudo-organização militar totalmente ilegal e espúria, que tentou durante 20 anos destruir a Rússia. Fez 5 avanços sobre o território russo, cercando e cerceando seu direito, sempre tendo nas cordas, do outro lado, o Departamento de Estado americano, comandado por anglo-saxões sionistas, que acharam na Ucrânia um território ideal. Graças à bandeira do Bandeira, a CIA, especializada em criar grupos terroristas, como fez lá no Oriente Médio, fez a mesma coisa, teve a mesma ideia sensacional, criar grupos nazifascistas dentro da Ucrânia. E criou com rara eficiência. Criou dentro deles o sentimento de ódio aos russos, eslavos como eles. Porque todos sabem que a origem da Ucrânia, o próprio nome já diz, Ucrânia quer dizer fronteira, o povo é todo eslavo. A Ucrânia foi criada em 1923 por Lenin,
Mas chegaram lá, reinventaram a história, o Big Brother, o grande irmão, mais uma vez reescreveu o passado, e eles fizeram uma caça cultural a comunistas, a russos, e eles criaram a russofobia. Ódio que terminou em 19 mil assassinatos. O Putin tem o nome, o endereço e CPF de todos eles. Queria esses assassinos. O Zelensky não poderia dar, porque esses assassinos são amigos dele íntimos, são todos protegidos pelo Estado ucraniano, que no meio dessa história toda, com o amor da ONU, com o amor da OTAN, com o amor dos Estados Unidos, um Estado cada vez mais miserável e mais pobre, mesmo estando no solo mais rico, como anacrônico, né? E eles procuram criar diferenças culturais, são o mesmo povo, são a mesma gente. É a mesma coisa que você ter dois cachorros, um segue seu instinto natural e o outro tratado como um monstro e criado para matar. É isso que foi feito lá na Ucrânia. Criou-se uma cultura dentro daquele país de ódio. Foi exatamente isso. Enquanto isso, o Ocidente balançava uma cenoura na frente do burro, na ponta de uma vara para o povo ucraniano, oferecendo benesses e mais benesses. O Atala está do outro lado, né? Um mundo maravilhoso. O mesmo que é apresentado à Rússia em 91. Até 2000, transformou o país numa nação despedaçada, miserável e violenta. Depois de não cumprir nenhum acordo de Minsk, de não tentar se acertar com seu vizinho e irmão, agora joga a bandeira branca sinalizando com a paz, talvez depois de imolar milhares de vidas e destruir econômica e militarmente seu país. A Ucrânia leva, no mínimo, se ficar independente, totalmente independente, leva aí 30 anos para se recuperar. Se for absorvida uma parte pela Rússia, o ano que vem a coisa já começa a melhorar. Por quê, Rubem? Investimento, ponto focal, a mesma coisa que aconteceu na Chechênia. Era o fim do mundo, hoje é um lugar próspero dentro da administração regional. Ele só não tem que se meter na política externa russa. Lá dentro podem ficar à vontade. O que você quer mais? Você fez relações exteriores? Você precisa se meter no mundo lá fora, não. Mas você precisa se vender para os Estados Unidos. O grande amigo, aquele que toma seu dinheiro, dá cascudo em você, bate nos seus filhos, chuta sua mãe. Precisou acontecer tudo isso, precisou ele ver que o Ocidente do Norte só sabe usar as pessoas e os países, só sabem usar os povos, tá? Porque a destruição é a palavra de ordem de todos eles. O que fizeram lá é o que eles fizeram com os iugoslavos, fizeram na Líbia, fizeram no Iraque, estavam querendo fazer e começaram a fazer na Síria, e que fazem ainda no Iêmen, e que colocam o povo ucraniano para fazer. Morrer todos eles numa guerra inútil para defender os seus interesses, os deles. Durante muito tempo, eles usaram esse expediente. Pressão, 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 pressão. Avanço, 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 avanço. Navios, navios, aviões, entrava dentro, irritação o tempo todo, sempre um quadro de tensão. Acumularam tropas ali na Polônia, na Ucrânia, mas na hora certa meteram o pé, e ninguém quer cruzar com o urso. Eles usaram o expediente à vontade, só que nunca pensaram que Putin chegaria a tanto. Putin surpreendeu todos, até a mim, pela invasão no momento que aconteceu. Mas aí nós temos a história dos biolabs, e Putin sabe negociar todos eles, como soube negociar o afundamento criminoso do Kursk no Mar de Barents. Por ironia do destino, hoje Putin usa os Belgorods, que são os submarinos da classe Oscar II, que nada mais são do que os irmãos gêmeos do Kursk, para transportar as suas máquinas do juízo final. Suas máquinas do juízo final são os Poseidon, de 100 megatons. Não tem só Kaliningrado que pode ser vítima de um golpe desse. Nenhuma outra cidade russa sofre desse problema. Hoje você pode meter um status 6, que é o nome técnico do Poseidon, jogar um
Baía de Nova York, e a Estátua da Liberdade vai entrar em órbita, que são 100 megatons. E Putin se garante, tem um diferencial muito grande. Ele tem o que eu vou falar aqui, S-500, S-550, Avangard, Kinzhal e Poseidon. Essas são as armas estratégicas e táticas do Putin, pronta para transportar ou transformar o Ocidente num campo deserto sem vida para recomeçar daqui a 1000 anos. Todo o trabalho terrorista, todo o trabalho de banditismo promovido pelo Mossad, pela CIA e por outros menos votados vai por água abaixo, agora diante da assustadora máquina de guerra russa. Só o cara que é tolo achar que a Rússia fez uma guerra ridícula e foi ameaçada pela Ucrânia em algum momento. Para os grandes analistas internos ocidentais, só sobrou o assombro de uma máquina de guerra onde ficou claro, em relatórios internos, que aquilo era apenas 10% do potencial das Forças Armadas russas. E o pior, seus 10%. Não pior, menos ruim, menos bom. Todas as Forças Armadas do Ocidente hoje estão de joelhos para a assombrosa máquina de guerra russa. Essa é a realidade. Essa é a verdade, doa a quem doer. Estão lutando, vão transportar tanque daqui para ali, vão fazer o que quiser. Vão voar de lá para cá, não dá. Não dá para encarar. Não dá para encarar por causa do sistema delivery. Existe o sistema perímetro, que é o mão morta, tá? No finalzinho a gente pode falar sobre ele, mas existe esse sistema novo, delivery. Delivery é a capacidade de você levar a morte aonde o seu inimigo estiver. Seu George Soros não tem mais onde se esconder. A Rússia tem um sistema delivery, entrega a domicílio. Depois você dá uma nota no aplicativo. Tá bom? É assim. E foi isso que o Putin mandou, na real, na lata. Rubem, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que vão começar a esquecer das sanções da Rússia, até porque o Putin falou que é o seguinte, tem 500 aviões lá dentro com um valor aproximado de 10 bilhões de dólares. Ele falou que vai encampar todos. Quem quiser vai reclamar com o Papa. Essa daí é notícia quente. 500 aviões lá da Boeing, da Airbus, principalmente da Embraer, todos eles de empresa de leasing. E o Putin falou assim, é tudo meu. Você é doido? Eu sou doido. Eu sou doido. Eu sou doido com uma 45 na cintura. Você está me chamando de doido, você não tem nenhum canivete. Então, sou doido. Como eu falei, como eu venho falando, nós estamos dentro da Terceira Guerra Mundial. O gradiente de mortes ele pode subir ou descer, ou ficar estabilizado. Mas nós estamos na Terceira Guerra Mundial. Ninguém falou que a Terceira Guerra Mundial ia ser a guerra total. Que é uma guerra mundial. O dinheiro é uma arma mundial.